Ela é de Porto Alegre e viajou o mundo dando voz a comunidades que vivem em zonas de conflito. Fernanda Baumhart é jornalista e já atuou em 40 missões humanitárias internacionais ao longo da carreira, com instituições como a ONU e a Cruz Vermelha. Ela foi ao Sudão do Sul, ao Afeganistão, atuou em catástrofes no Equador, no Peru, viu a fome na Venezuela e conheceu sobreviventes da guerrilha colombiana. Que lições ela tem a compartilhar? Depois da enchente de maio, o que Porto Alegre e o Rio Grande do Sul podem aprender sobre o cuidado com refugiados? É sobre esse assunto que a gente conversa hoje aqui no Perimetral Podcast. Perimetral, sempre com a parceria de Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Esse programa tem a Rafaela Knevitz na produção e o Leandro Carvalho e a Ana Ruff na equipe técnica. E eu tô aqui, claro, com o meu companheiro de sempre, Paulo Germano. PG, seja muito bem-vindo. Oi, Ju. E aí, esse assunto de hoje, hein? É sempre um prazer e receber a Fernanda aqui. Fernanda, eu acho muito legal, porque eu não sei nem como expressar isso, tu me corrige se eu estiver errado, mas a gente vive um momento tão pesado no mundo como um todo, quando a gente se refere à crise climática, especialmente, mas essas crises migratórias que tu acompanhas muito bem, que a gente se culpa um pouco, acho que esse não é um fenômeno que atinge só a mim, por não estar conseguindo fazer o bem de maneira tão direta quanto a gente gostaria de fazer, de maneira tão eficiente, né? Como aparentemente é o que tu consegue fazer. Eu sei que tu é uma pessoa muito devagar em relação a isso, eu sei que tu é uma pessoa que gosta de auto-se elogiar, a gente conhece, mas a gente percebe na tua atuação que o bem está sendo feito por ti. E a gente, claro que existem muitas maneiras de fazer o bem, existem muitas maneiras de levar o amor ao próximo, né, de fazer um mundo melhor, mas a gente fica se culpando porque a gente gostaria de estar fazendo isso de maneira mais direta, mais evidente, mais eficiente para comunidades que a gente percebe que estão sofrendo bastante, enfim. E isso me parece ser uma realidade muito clara para ti. Tô certo? Tu te sente como uma pessoa que consegue no teu dia a dia fazer o bem? Não. Explica por quê. Culpa. Porque eu não consigo fechar as torneiras das guerras. A gente tem que fechar as torneiras das guerras. As torneiras das questões climáticas, já nem falo disso, porque a gente já está, segundo a ciência, correndo atrás, né? Mas me sinto culpada porque os conflitos cada vez maiores, mais impacto, mais conflitos. A gente está vivendo um momento muito difícil, né? Essa tua visão, Fernanda. Não. Mas faz todo sentido. A gente aqui se sente impotente, mas quem está lá no front também. Não deixa de ser diferente. A gente se sente mais ainda, impotente, porque tu vê na cara a desgraça, né? O que você tem que colocar essa representa. lente, né? É que nem o médico, né? Se ele não consegue curar a doença, né? Ele tá ali mantendo, né? Eu gostaria, muitos de nós gostaríamos de curar a doença do mundo, né? Do sofrimento humano. E essa doença do sofrimento humano, ela tem duas grandes vertentes, né? Catástrofes naturais e guerras. E foi isso que te levou a fazer o que tu faz? Uma vontade de alguma forma, participar de maneira mais ativa de algum tipo de resolução para um mundo melhor? Na verdade, o que me levou, quando eu saí da CNN em 2007, eu fui motivada por um grande idealismo, que eu acho que é importante ter. Porém, o meu idealismo, ao longo desses 15 anos, ele recebeu impacto da realidade. E eu questionei esse idealismo e questiono muitas vezes ainda. Eu não abandonei o idealismo ainda, porque quanto mais a gente entende e sabe e vê o sofrimento humano, mais culpa a gente tem de não conseguir fechar as torneiras e mais pressão a gente se coloca para fazer um pouco mais e mais e mais. Então a gente está sempre correndo atrás. Tá, e tu falou em CNN, né? Tu é jornalista, tu tinha um emprego dos sonhos. Morava em Los Angeles, na beira da praia, 4 quadras da praia, não é? Largou tudo. Da onde saiu esse desejo? E como é que... Eu sei que teve o Al Gore no meio, teve uma história. Porque é preciso coragem para fazer isso, né? Ou um quê de loucura. Ou um quê de loucura, pode ser também, né? Eu acho que tu tocou num ponto importante, e culpa, né?
Naquela época eu não tinha culpa. Não tinha. Não, porque eu não sabia o estado do mundo. Mas tu não sentia vontade de melhorar o mundo justamente porque algo te fazia sentir, como é que eu faço pra resolver, pra ajudar? Tô culpado, eu tenho responsabilidade, eu vivo culpado o tempo inteiro. Não, acho que viver culpado, a gente tem que administrar essa culpa. Acho que a gente tem que canalizar a culpa. Também acho. A gente tem que canalizar a culpa. Né? Reconhecer que a culpa tá lá, mas vamos canalizar ela pra algum lugar. Porque senão não dá, né, gente? A gente vai sair pra dançar ou curtir um som e tu tá com aquela culpa ali. Não dá, tem que canalizar. Como tu falaste, Ju, o Al Gore, com o documentário dele em 2007, foi um dos gatilhos, né? Eu falei, caramba, o estado do planeta Terra, né? É uma verdade... Inconveniente. Uma verdade inconveniente. Isso. Uma foi muito mesmo. impactante na época, até hoje acho que é impactante, né? Aquilo ali foi um dos fatores, né? E aí tu saiu fora e foi fazer um mestrado... Na verdade, assim, papo reto. Papo reto. Eu tomei um chute na bunda, né? De um grande amor, gaúcho. Ao mesmo tempo que eu já estava em reflexão. E eu acho que aquele chute, eu tive que fazer alguma coisa com ele. Né? Eu tive que pegar ali, o que eu faço com isso? Então eu aproveitei aquela sacudida que eu tomei, de decepção amorosa, eu falei, bom, quem sabe não é a hora, então, de eu rever minha vida. E aí eu aproveitei o chute na bunda para fazer alguma coisa. E aí o mundo ganhou uma humanitária, uma jornalista humanitária internacional, que, PG, ela fez um trabalho incrível que está no livro dela, levando uma câmera e um microfone para as comunidades que são invisíveis, né? Pessoas que nunca tiveram chance de falar, de se manifestar, de falar sobre os seus desejos, seus desejos e suas agruras, né? E tu levou a câmera para essas pessoas e isso resultou num monte de imagens, fotografias. Tu leva as câmeras e elas próprias Elas assumem. gravam, Conta o teu né? método, porque é incrível, essa história é incrível. Tá, primeiro, gente, olha só, tá? Nós estamos entre jornalistas aqui. Tem muita gente, muitos jornalistas que estão levando câmera e microfone para o fundo do mundo. As coberturas de guerra, de conflitos, né? Colegas aqui da casa fazendo um trabalho incrível. Então, eu acho assim, menos, né? Mas teu trabalho tem um diferencial. Acho que o diferencial são dois, a princípio, assim. Eu não digo isso, não gosto da palavra diferencial. Acho que talvez ele se traduz de forma diferente em duas questões. Uma é fundo do mundo. Fundo, esquinas do planeta, onde não se chega sem chegar de avioneta, de ter um comboio de proteção. Pois é, então não tem um monte de colega nosso fazendo isso, né? Também Não, acho. então, eu falei duas questões. Fundo do mundo, então vamos falar aonde geograficamente, né? E o outro ponto é que eu levo as câmeras e os microfones e ensino essas pessoas a se autorretratarem e a discutir pauta, a organizar suas mensagens. Eu não faço o papel de jornalista, mas sim de educadora através das ferramentas que a gente tem, né? E isso, o que resulta? Essas pessoas que perderam tudo e também a sua voz, ou nunca tiveram, elas se reconhecem novamente como um ator, um protagonista. Eu tenho o microfone na mão, eu sei o que eu quero dizer. Não é ela que está me perguntando o que ela quer saber. Uhum. Sim, pessoas que talvez nunca tiveram contato e que talvez nunca nem tenham visto uma câmera. Muitas, eu diria a grande maioria das pessoas que eu trabalhei, não. Nunca, na verdade, nunca se viram numa tela. Mas como é que é? Tá, nunca se viram numa tela, dá um exemplo prático, assim, uma comunidade desse tipo, assim, como é que tu te comunica, como é esse contato? Bom, primeiro, gestos. Eu descobri uma coisa, acho que uma das grandes lições que eu aprendi nesses anos é que existe a linguagem, uma linguagem, um idioma comum, que é o idioma humano. Não é... A gente se comunica através do olhar, através do gestual, em qualquer isso idioma. É universal. Universal. E é incrível isso. Funciona. Agora, é claro que eu trabalho com tradutores, dependendo das comunidades. A maior parte delas, eu tenho sorte quando eu vou para algum lugar que eu falo o idioma.
eu falo alguns idiomas, mas a maior parte das vezes, quando eu estou no interior da África, não falo Swahili, não falo os idiomas locais. E aí eu perdi o ponto. Não tem problema. Não estava falando sobre levar essas câmeras para essas pessoas. Sim. E aí, qual é o objetivo disso? Qual é o objetivo final? Para onde que tu vai levar esse material que eles próprios, essas comunidades, desenvolvem, isso é importante, né? Produzem? Porque o mundo precisa ver isso também, né? Então, olha só, vamos fazer um exercício rápido, tá? Posso te usar Claro. um simulado, assim? Vamos lá. Tu é refugiado. Não, tu é imigrante, tu foi deslocado do teu vilarejo que foi incendiado, tá? E tu tá dentro de um campo de proteção, agora. Tu acabou de chegar. Tu tá lá, tu foi lidando com a situação, tá lá 1 ano, 2, 3. 5 anos tu estás lá. Aí chega alguém e te dá uma câmera e um microfone para tu dar a tua mensagem pro mundo. O que tu falaria? Vou falar sobre a minha experiência. Qual a mensagem que tu teria para dar para os próprios humanitários que estão tentando te ajudar para sair daquela situação? Esse é o câmbio de mirada que a gente fala em espanhol. Uhum. Não é quem sou eu para dizer o que eles têm que falar. Sim, e qual é a prioridade. É um exercício de escuta, na verdade é isso, né? De empoderamento editorial também. Mas claro. isso que eu acho importante, Ju, mas o que tem como objetivo que é alertar ou depois chegar às autoridades para que elas saibam o que aquelas pessoas querem, dizem, esperam, quais são os seus receios e as suas aspirações, é isso? Exatamente. O objetivo ou o receptor final ideal, almejado, né? Vamos falar de comunicação, emissor e receptor, a audiência almejada são os que estão em volta de uma mesa assim decidindo sobre as intervenções naquele campo, naquele local. Né? Eles estão programando, fazendo programação humanitária, por exemplo, repetindo itens de doação que não se precisa mais, né? Porque se não se escuta o suficiente. Então, é uma escuta qualitativa, ela não é quantitativa, números, não é, mas ela é qualitativa e de uma profundidade que pode trazer muito por trás, né, dessa fala. Não é só eu preciso isso. Carrega, né, de cores, né, e dores. E essa metodologia surgiu a partir de um mestrado que tu fez na Dinamarca. Agora me perdi, onde é que foi teu mestrado? Na Suécia. Mas PG, tu tá inquieto. Eu sou sempre inquieto, isso sou eu. Tá. Por quê? Não, porque eu tô vendo assim, tu tá com vários pontos de interrogação. Tô com um monte de coisa na minha cabeça quando a gente conversa. Tá me vindo assim, organiza aí, porque eu tô sentindo. Porque, na verdade, a gente é treinado pra isso também, né? Sim. Pra ver a reação do outro, né? E da outra pessoa. Eu tô elaborando a entrevista enquanto tô conversando contigo. Então, tô inquieto, sim. Tem um monte de coisa pra te perguntar. Que eu acho muito legal. Não, mas deixa eu perguntar, porque olha só. Aqui eu tava vendo aqui. Tu teve uma bolsa de mestrado na Faculdade de Ciências da Vida na Terra, na Universidade Livre de Amsterdã. Sim. Ali que veio essa história desse método, porque não é trivial, né? Não, esse método, na verdade, ele é vídeo participativo, se chama. É dentro, vamos lá. Comunicação comunitária aqui nas universidades, tá? Quando eu fiz jornalismo na Unicinos, tinha lá a cadeira de comunicação comunitária, que era fortalecer os meios, né, de comunicação, os veículos de comunicação comunitária. A voz deles para eles, ou delas para elas, correto? Muito bem. Essa metodologia, ela vai um passo a mais, porque não é produzido editorialmente por eles e elas, né? Então, é dentro da comunicação participativa, que hoje a gente fala muito de jornalismo cidadão, a gente pode enquadrar isso também, usando ferramentas audiovisuais, né? Com pessoas que não têm telinhas, que eu acho que essa é a sacada. Tá, mas eles sabem mexer na câmera? Tipo assim, tu entrega a câmera e aí, como é que funciona o negócio na prática, né? Porque, sei lá, eles sabem que tem que ligar e parará. Como que é isso? Como é que vocês acham que eles descobrem? Eles vão mexendo. Vão mexendo, aí. Tu deixa mexer. Learning by doing. Sério? Tu ensina um pouquinho e deixa eu eles... Nem ensina. Não. Deixa que eles... O método... depois eu quero te isso. responder a tua pergunta do mestrado, mas assim, enfim, que é um papo aqui. Mas eu sim descobri esse método que já existia há muito tempo e muitas organizações no mundo já aplicavam esse método para programas de desenvolvimento, ou seja, pobreza. Para países, pobreza, sem catástrofes, pobreza, né? Para dar voz às pessoas em vulnerabilidade. Só que aí eu conheci um visionário que infelizmente faleceu esse ano, se chamava Pablo Suárez, ele era argentino, e ele estava à frente do Centro de Referência Climático da Federação Internacional para a Cruz Vermelha, a FRC, e ele estava usando esse método na África,
para fazer intercâmbio de práticas comunitárias. Então, ele mandava os pesquisadores com um kit de microfone, câmeras, para ajudar os aldeões a registrar o que eles já estavam fazendo de soluções para combater os problemas climáticos. E eles registravam, eles ajudavam eles a educar esse pessoal, registrar e levavam para as outras aldeias para estabelecer troca Que interessante. de boas práticas. Porque não tem TV, não existe isso. Sim. A gente está falando do fundo do mundo. Sim, Claro. imagina, é uma realidade completamente diferente. E eu queria que tu falasse, quando a gente fala em fundo do mundo, traz pra gente como é essa realidade, por favor, Fernanda. É sério, como é que a gente enxerga isso, as casas, as ruas, provavelmente não tem ruas, né? A maneira como as pessoas se relacionam, deve ser muito diferente do que nós estamos habituados a ver, e a gente registra situações muito difíceis no dia a dia aqui também. Mas no fundo do mundo é mais profundo, é mais difícil, é mais pesado ainda do que tudo que a gente está habituado a ver. E a gente vê coisa bem difícil. Sim. Eu acho que depende do contexto. Então, vamos lá. Ju pediu exemplos. Afeganistão, quando eu estive lá em 2018, pré-Talibã, ou naquela época o Talibã já estava comandando parte do país, mas não estava ainda, né, como de fato. Lá, naquele momento, existia o conflito, que é de décadas, né? Então, bombas, né? Bombas. E existia em cima, que a gente chama de crise complexa, né? A seca, que assolou o país naquele ano, em 2018, e que fez as comunidades migrarem de um lugar para o outro. Então, você já tem um problema de conflito interno e de tribal, aí tu soma essas comunidades fugindo disso e terem que ir para outros lugares, ocupar espaço para tentar sobreviver minimamente. Eu, sinceramente, quando eu conheci isso em 2018, eu escrevo no livro, eu vi a menina com o olhar mais triste do mundo, e eu acho que eu nunca me recuperei daquilo ali, na verdade, e nem vou me recuperar. Por isso que a gente, voltando ao nosso ponto, a gente tem que canalizar a culpa para certos lugares para poder tocar a vida. E por que essa menina te tocou tanto? Porque ela estava... Bom, eles tinham viajado 1.000 quilômetros, né, de carro, um pouco a pé, um pouco de carona, uma família de 3 crianças, entre 2 e 6 anos, com seus pais, carregando suas sacolinhas, né, fugindo do Talibã, e na época a mãe dela me dizia, a gente não pode nem mais voltar para casa porque eles vão nos decapitar, né, porque a gente deixou o lugar, e eles estavam, então... desgastados, né, por essa viagem, psicologicamente também por terem sobrevivido ao que eles deixaram para trás, com muita fome, com muita sede e com doença de pele. E estavam com 4 paus, assim, com um plástico como lona embaixo, esperando. Esperando. Fernanda, continua, por favor, por favor. Não, eu queria, na verdade, ali, PG, eu queria... Se eu tivesse um botão assim, eject, eu queria me ejetar desse planeta naquele momento. Claro. Porque são situações que, voltando, como fechamos essas torneiras? Pois é, isso é uma dúvida honesta que eu tenho. Como é que pode, né, uma comunidade que está vivendo de maneira relativamente normal, não era normal no caso que tu está dizendo, já sofriam com seca, já tinham uma série de sofrimentos inerentes àquele ambiente em que eles estavam, mas aí daqui a pouco um grupo, nesse caso religioso, extremista, toma o lugar, toma o poder, e aí de uma hora para outra, Fernanda, a minha família, essa comunidade precisa responder a eles e é isso, e a vida é assim, ou eu vou embora ou eu vou ter que me submeter a essas regras ditatoriais, enfim, que eles estão me impondo. Como é que pode isso, né? Como é que... Essa é a grande pergunta, Pois como é que pode? O que é a autonomia Normalização do absurdo, eu gosto de chamar isso. A normalização do absurdo, na verdade. Como é que se resolve isso? Não, mas a gente vive a era da normalização do absurdo. Há muito tempo, a gente normalizou absurdos. Esse é o fato, papo reto. E outra, só para voltar aqui, hoje, Afeganistão, eu não poderia fazer esse trabalho hoje lá. Porque, por exemplo... Tu não aguentaria? Não.
Proibido? Ah, Sim, hoje Sim. não entra. não entra, nem consegue. eu Mesmo com sendo câmera e da microfone. ONU, sei lá, não consegue entrar. Câmera e microfone para levar para mulheres de burca? As mulheres hoje estão em casa ou só saem acompanhadas. Outra, as mulheres no Afeganistão nessa época, elas eram grande parte do staff das organizações humanitárias que estavam lá. Todas tiveram que ser demitidas. Que loucura isso, né? É impensável, Então, vamos né? sair É desse. impensável. Eu trouxe logo um contexto power para vocês. Sim. Tá? Sim, e a Fernanda, ela deu voz a 11 mulheres, né? Na verdade, Mais mais de do mil, que- eu acho, sim, mas- durante toda a história. O livro tem 11 vozes. 11 vozes o livro. que são... Eu acho também incrível isso de dar espaço para essas mulheres. Que essas sim, eu acho que se ninguém tem voz lá, mas as mulheres, então, menos ainda, né? Minorias também, né? Cadeirantes também, É, pessoas idosas que não têm É celular. generalizado, né? Não, Mas minorias. essas 11 que estão no livro são da onde, Fernanda? Essas vozes Essas 11 que a Ju se referiu são diferentes lugares, na são de verdade. diferentes lugares. Tem eu do tive Sudão que- do Sul. Mas tem do Afeganistão. Tem a Lona do Sudão do Sul, mas... Enfim, eu queria dar uma... Acho que assim, eu não quero perder a audiência, né, pessoal? Vamos dar uma virada, assim. Tu acha que porque- ficou meio deprê, assim, o papo? Não, eu acho que o que eu gostaria de dizer também é que isso me ressignifica o tempo inteiro. Tem um lado positivo disso também, né? Claro. Que é o que faz a gente tocar em frente. Que é, bom, primeiro ponto é o seguinte, reclamar... Não. Vamos colocar as coisas em perspectiva, né? Outra coisa, a gente vira um pouco crítica demais, assim, da superficialidade Uhum. que existe, né? Não quero criticar aqui, mas eu acho que também é uma normalização do absurdo, como a gente aceita ser tão supérfluo. É. Quando Mas, a gente por vive no exemplo, planeta. Vocês sabem que hoje são 40 crises de Ao grau mesmo tempo. severo ou muito severo. Hoje, aqui, ó, hoje, 21 de outubro, mais de 40 severo ou altamente severas. Sem falar das médias severas ou baixas severas. Né? Não, e pensa que nem aqui no Brasil, por exemplo, a Amazônia pegando fogo, aqueles incêndios todos, e a gente levando a vida normal, como se nada tivesse acontecendo, né? Eu até escrevi um texto sobre isso, normalizamos o fim do mundo, é meio isso, né? Que é o que tu tá falando do Exatamente. absurdo, a normalização do absurdo, né? Eu acho que tudo bem da gente continuar a vida, né? Mas, assim, quem não consegue minimamente fazer uma reflexão, né? Escrever algo a respeito, repostar, por exemplo, o que podemos fazer? Instagram, né? Todo mundo em redes. Sigam redes também de pessoas que estão nessas linhas de frente. Vamos repostar também conteúdos sobre o que está acontecendo no mundo. Não dá pra gente ficar só na superficialidade. Uhum. Pois quando tu fala dessa vida muito superficial, enquanto tem coisas muito duras ocorrendo, tu te refere aqui, por exemplo, Fernanda, ao dia a dia das pessoas, à maneira como elas se comunicam, o que é que te toca mais em relação a isso? Tu vai me colocar numa saia justa aqui, né? Imagina? Por quê? Porque é difícil falar sobre isso, né? Porque, na verdade, a minha rede de amizades, né? Enfim, a maior parte das pessoas vivem em outra frequência, né? No outro canal, né? Imagino. Então é difícil. E não querem saber, né? Pois É é. incrível isso, né? E tem um outro ponto que tem coisas mesmo, Fernanda, sabe que a gente é jornalista, então a Sim. gente, claro, a gente Sim. naturalmente pela nossa profissão, a gente vive recebendo informações que são muito pesadas e que às vezes, tu sabe bem o que é isso, claro, às vezes elas nos maltratam, nos fazem realmente mal, né, de a gente sonhar com isso, e acho que quando a gente perder essa humanidade também, a gente tá ferrado, acho que a gente não pode se abrutalhar a ponto de não se deixar tocar dessa forma. Não. Mas tem algumas situações em que eu entro em contato com algumas informações que eu digo, isso aqui eu não quero nem ver. Mesmo eu sendo jornalista, tu vê. Mas de certa forma eu tô negando uma realidade que precisa ser vista e que está sendo exposta e que é importante que a gente tenha conhecimento do que está ocorrendo. O que tu acha? Não vejo assim. Não? Não. Porque hoje tem muitas coisas que eu não vejo mais. Porque se eu tô num lugar limítrofe, que se eu ver certas coisas hoje, eu vou cair num lugar que é difícil, né? De perda de esperança geral. Porque a gente não pode perder a esperança, né? A gente tem que... Eu sou uma pessoa, por mais que eu conheça a realidade muito dura
e sei como é difícil eu fechar as torneiras, eu não posso perder a esperança. Tu tem esperança de que o mundo fique melhor? Pode mudar essa chave? É possível mudar essa chave? Eu tenho esperança, e quando eu vi, por exemplo, a solidariedade no nosso estado, aquilo ali me deu uma esperança, por isso que eu quis vir. Pois é, isso que eu ia te perguntar, vamos puxar para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre. Vamos, mas antes eu só queria te dar um feedback, não, um insight aqui, que enquanto tu estavas falando. A gente pode aproveitar essas crises para rever as nossas vidas e para ser mais feliz. Olha que interessante isso. Porque quando a gente tem essas crises individuais de comparação, tô falando a sociedade, né? Toda hora se compara, rede, né? Se a gente olhar não para cá, mas a gente olhar para lá, para fora e ver, opa, sabe? A gente tá bem, entendeu? Vamos ser felizes, vamos agradecer, né? Vamos agradecer o prato de comida, sabe? Sem cair na regionalização. Não é nesse lugar. Mas valorizar, gente, o que a gente tem, sabe? E eu acho que todo mundo pode valorizar o que tem, né? Porque eu posso dar, assim, assinar... Eu garanto para vocês que é bem pior. Uhum. É bem pior. E acho que a superficialidade que tu te refere é isso, né? É não só não valorizar o que tem, como querer o que não interessa, né? O que não importa muito. Na verdade, esses buracos eternos e que não tem fim, né? De tentar buscar o material para suprir os vazios internos, né? Então, assim, só para fechar o ponto, eu acho que o palco atual do mundo, das crises humanitárias, podem oferecer uma reflexão nesse sentido. Né? Olha o planeta, onde estamos vivendo, né? Então, não esquecer disso, o contexto qual nós estamos inseridos. Porque, na verdade, o contexto não é o bairro e a família. Claro que isso são contextos importantes. O contexto se chama planeta Terra. E não tem planeta B, né? Isso que falta também as pessoas pensarem. Entende, PG? Claro. Tá, e Porto Alegre, Rio Grande do Sul? Como é que fica nessa história? Fica lindo. Fica lindo. Te emociona, Fernanda? Quando fala em Porto Alegre? Eu me emociono porque eu tô tão feliz de estar aqui. De caminhar nas ruas, da educação das pessoas. Tô tão feliz de estar com esse senso de pertencimento também, porque eu fui uma migrante eterna aí por muito tempo, mas como é linda a nossa cidade, como é lindo o nosso estado, como é as pessoas, os gaúchos, as gaúchas, assim, eu tô in love de novo com aqui, sabe? E tu já tinha presenciado uma onda de solidariedade tão grande quanto a que a gente teve aqui no Rio Grande do Sul, na catástrofe? E sem falar nisso, né? É que assim, eu vejo as minhas amigas reclamar da cidade. Reclamar daqui. Porque eu quero ir embora, eu quero ir pra Santa Catarina, porque eu não sei o quê. Eu fico ouvindo, eu falei, gente, vocês não sabem como é legal isso aqui, sabe? Tem que sair para poder voltar, quem sabe? Eu sempre amei Porto Alegre. Na verdade, eu fui embora porque eu tive que ir embora para fazer esse trabalho no mundo. Mas, quer dizer, na verdade, eu passei por São Paulo antes, não vou entrar aí nesse ponto. Mas eu não havia voltado antes para Porto Alegre porque o meu trabalho não me permitia. Então, é a primeira vez que eu tenho um trabalho humanitário aqui na cidade, pois que é incrível. Curiosamente, o que te trouxe de volta a Porto Alegre foi uma catástrofe. Foi. Uma catástrofe, a maior catástrofe ambiental da história do Rio Grande do Sul. E só podia tu estar aqui, né? Com essa tua bagagem. Tem muito a ensinar para Porto Alegre. Não, vejo assim. Queria entender o... Ensinar? Claro, olha a experiência. Trocar, perfeito. Trocar. Fala, PG. O que tu acha tão legal em Porto Alegre? Porque eu vi, é muito genuína a tua comoção quando falou da cidade. E Porto Alegrense gosta de falar mal de Porto Alegre. É um negócio impressionante. Eu sou como tu, Fernanda. Eu gosto de Porto Alegre e fico meio ofendido quando as pessoas ficam esculhambando a cidade, sabe? Para de achincalhar a cidade. Tem um monte de coisa legal aqui, de fato. Tem que melhorar, é evidente que tem que melhorar. Tivemos governos relapsos em vários aspectos, é evidente que sim. Mas é uma cidade, um povo com particularidades fantásticas. Qual é a tua avaliação? A minha avaliação é que a gente tem que, novamente, colocar sempre o contexto que nós vivemos, do planeta Terra.
e as 40 crises atuais. Quando a gente põe essa lente, tu não vai ficar olhando ruim. Tu entende? Porque tu tem o branco e os pontos pretos. Tu vai olhar pra onde, né? Ou preto, ou verde, não interessa a cor aqui, gente. O ponto é, vamos olhar pro que tá ruim ou vamos olhar pro que tá bom? Porque tem os dois. E tem os dois em todos os lugares. Eu posso dizer isso pra vocês. A minha base, eu tenho um marido, sou casada, depois do chute da bunda lá do gaúcho. Sempre é bom, sempre vem pro bem essas coisas. Eu casei com um francês, enfim, tô casada com ele há 9 anos. E eu posso assegurar pra vocês que o parisiense e o francês é muito mais crítico do que a gente. E eles têm condições muito acima, né, em vários aspectos do que as nossas. Então eu acho que é também mudar o olhar, sabe? Olhar o que é bom, procurar sempre o que é bom. E o que é bom? O que é bom em Porto Alegre? Fala. O que tu vê em Porto Alegre que te inspira, que te faz... Eu adoro as ruas arborizadas. Adoro, acho lindo, aqueles túneis de árvores. Não é em todo lugar que tem isso, né? Não é em todo lugar. As praças, ando muito por praças. Os cafés, os bairros que estão aí florescendo, para mim, ao menos, que não tinham essa cor, essa vibração antes. Concordo contigo. Os gaúchos e as gaúchas, que a gente adora falar, a gente puxa papo em qualquer lugar. Essas conversas, né, que a gente tem em qualquer momento. Eu amo o sotaque gaúcho, eu recuperei o meu e não quero mais largar ele. O chimarrão, gente, tem tanta coisa legal, mas os gaúchos e as gaúchas, como nós somos, gente, é muito legal. E isso, Fernando, porque a gente tá falando de locais que tu conheceste que tem uma realidade muito difícil. Uma época se chamava de terceiro mundo, né? Não se usa mais isso. Não. Mas tu também é uma pessoa que conhece o primeiro mundo, né? Inclusive teu marido é parisiense, enfim. E quando tu vai para essas cidades, que são cidades reconhecidas como inovadoras do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista de economia, de modo, tu falou dos bares aqui de Porto Alegre, eu fiquei imaginando os bares de Paris, que são os cafés, né? Sim. São muito elogiados, enfim. Chatos. E também acho, obrigado! Pronto, ele achou alguém que fala mal de Paris também, que nem ele. Chatos! Não, para, não são chatos. As pessoas são muita gente mal-humorada. Tá bom, isso pode mas ser. o mau humor, ele permeia o mas ambiente. tem gaúcho mal-humorado também. Mas eu vejo que é a minoria. Mas a Fernanda tocou num ponto fundamental, que é isso. Tem uma coisa em Porto Alegre que eu não sei dizer bem o que é o ambiente da cidade que eu gosto. É verdade. Tem um ambiente, tem um troço, tem uma aura na cidade, tem uma coisa que eu acho que é o jeito que as ruas estão, não sei, formatadas, é a maneira como a gente caminha e cumprimenta, é a Redenção, não sei o que é. Mas a Redenção, tu não acha que a Redenção é um grande parque? Lindo, caminhei sábado pela Redenção. Cara, um parque que dá, e a gente minhas vai amigas, pra outros não, países. mas é perigoso. Perigoso? Tem um monte de problema de uma cidade... Olha, vamos falar de perigo, entendeu? Não somos uma cidade rica, tem os seus problemas de uma cidade que tem problemas, mas claro. É um parque maravilhoso. Mas não é tão exagerado assim, sabe? Os problemas, as pessoas estão exagerando muitas coisas. Tem que mudar a lente, tem muitas coisas legais aqui. Tem um pouco do complexo de vira-lata rodriguiano, talvez. Também. Não sei. Tu mora mesmo em Genebra, na Suíça? Olha, meu marido acha que eu moro lá. Tu tá em Porto Alegre agora. Ele tá lá daí, ficou lá e tu aqui. Assim é. Vamos dizer que a maior parte do meu guarda-roupa, 70% do meu guarda-roupa está lá, está na fronteira entre Suíça e França. O aeroporto é Genebra. Mas está sendo uma experiência legal para ti também do ponto de vista profissional aqui? Não sei se dá para falar disso, mas estar em Porto Alegre está sendo bom? Eu posso falar do ponto de vista humanitário, né? Tá sendo uma experiência muito legal. Muito legal. Tô podendo fazer muitas coisas que em muitos lugares eu não pude fazer. Porque, acredite como? Se quiser. Qual exemplo? Por exemplo, em alguns lugares, vou dar um exemplo, um campo de refugiados ou um campo que já existe há 18 anos, num lugar, como o Sudão do Sul, como Uganda, que recebe refugiados do Sudão do Sul. Eu tive que passar por 18 layers, a gente diz em português, 18 diferentes coordenações com diferentes níveis de autoridades para conseguir levar o microfone para as refugiadas. Entendi.
Entendeu? É mais difícil, tudo é mais difícil. Mais Sim, porque burocracia, existem muitos cuidados do que vai sair, até onde tu vai, o que tu vem fazer aqui, como é que tu vai levar essas vozes, né? E aqui, sendo gaúcha, sendo humanitária, podendo atuar nesse palco, eu tenho muito mais liberdade. Entendi. Tem muito mais livre acesso, né, de propor também, porque eu venho desse lugar de experiência internacional, então eu também estou sendo mais escutada, né? Claro. E se eu sou mais escutada, né, eu aproveito para empurrar algumas coisas que são interessantes. E então eu tô adorando, na verdade. Tá sendo um sonho, eu acho. Ah, que legal. Que legal. E, Fernanda, e esses depoimentos que tu vai colhendo em várias comunidades, o que... Claro que tem um monte, todos eles de alguma maneira te marcaram, mas algum que tenha te feito refletir particularmente de maneira mais profunda nesses depoimentos, o que te bateu, assim? Olha, PG, eu não tenho um só, Pois né? eu só imagino, eu acho deve que é ter uma um monte, voz mas... é uma voz coletiva, né? Que fala sobre resiliência, mas resiliência numa potência que a gente acha que a gente sabe o que é. Entende? Então, acho que, assim, me tornou uma pessoa mais forte no sentido de força mental, assim, força interior, né? Porque eu vi aquilo e dizia, como assim, né? Tu vai se sentir fraca ou que tu tá sem condições de fazer alguma coisa, né? Então, a barra sobe, né? A barra sobe. E, em geral, o depoimento dessas pessoas vai mais por que linha, assim? Tem algo que une todos, de alguma maneira? Tem. Tem. O que é? Querem ser ouvidos? Acho. Atenção? Sei lá. Paz. Paz, claro, óbvio. Paz. Ai, tu vê, né? Como é que pode isso, né? Gotham Project, né? Tu gosta de música. Queremos paz. E poderia ser o hino do planeta. Poderia. E de alguma maneira, eu não sei, algum desses depoimentos que tem alguma frase que tenha te batido de maneira mais forte? Desculpa estar insistindo nisso, é que eu realmente fico curioso, porque deve ser muito rico para ti isso, como te forma como ser humano, né? Sim, da Maria, 19 anos, num campo no Peru, perdeu as populações no norte do Peru em 2017, perderam as casas como aqui, por conta das inundações. E ela era uma jovem de 19 anos, estudante de matemática na Universidade de Piura, ou seja, uma menina brilhante, que estava vivendo num campo, barraca, né? Um campo sobre as dunas do norte do Peru, ali perto de Lobitos, lá pelo Pico de Ondas, lá. E ela disse assim, ela pegou o microfone e falou, vocês, pontando o dedo, organizações internacionais que vêm para cá intervir, né, e dar soluções para os nossos problemas, o que eu quero que vocês façam é que vocês utilizem a nossa força local, o nosso conhecimento local aqui, para construir, para dar soluções. Não nos usem apenas como beneficiários, nós somos atores, e a gente quer estar junto. Então, exemplo, querem reconstruir as nossas casas? Não tragam trabalhadores de fora, de outra cidade, contratem os pedreiros que estão aqui nesse campo. Muito bom. Não. Sensacional, né? Sensacional. É um aprendizado. E a voz da Maria foi projetada em muitas reuniões que eu levei, claro. Ah, que legal. Reuniões com municipalidade, com o governo do Peru, com Nações Unidas, com sócios. Sim, porque eles querem ser atores da solidariedade. Temos que escutar a voz jovem, a voz dos jovens que querem construir junto, né? Porque tem uma força aí, né? Tem uma força. E aqui em Porto Alegre, tu tá conseguindo gravar depoimentos também? Tá rolando isso ou não? Ainda não. Mas vai rolar esse ainda? Não sei. Mas o meu trabalho aqui está sendo mais de escuta, de organizar assembleias comunitárias, fazer outras coisas, outras intervenções, mas todas para promover espaços de diálogo e espaço de escuta e sugestões canalizadas, sugestões, né? Não é, porque a gente não pode ficar na crítica só, gente. Perfeito, claro. Porque claro. a crítica, ok, tá, reconhecemos que tem esse problema, muito bem. O que vocês acham que pode ser feito para isso? Claro. Então é essa a virada. Muito bom. Né? Não, sim, existe esse problema, mas vamos ficar no problema ou vamos partir para tentar resolver? Isso nos abrigos né? aqui da cidade.
Sim, eu não posso dar detalhes. Mas é muito sim, interessante. sim. E é muito legal poder... As pessoas precisam ser ouvidas, né? A maneira como as pessoas se organizaram aqui na enchente chamou atenção? Tu achou diferente? Essa corrente de solidariedade que a Ju já mencionou, mas... Sim, eu nunca vi. Tu nunca viu por quê? Assim, o que tu viu de diferente, Fernanda? A rapidez com a gente usou as redes, os gaúchos, os brasileiros, usamos as redes de uma maneira muito eficiente para angariar fundos e para canalizar fundos e para canalizar para dinamizar esses processos de voluntariado. Isso foi algo que eu sei que na Filipinas, que é considerado a fábrica de desastres do mundo, né? Existe um país que se chama Filipinas, que eles são atingidos por tufões e terremotos numa escala muito alta, então eles são considerados a Ferrari dos desastres. E lá, sim, eles fazem muito isso também, muito bem. Mas eu não tinha visto, eu nunca fui para Filipinas, eu estudei casos da Filipinas, mas nunca tinha percebido isso, por exemplo, na América Latina, que também tem uma presença de redes forte, né? Então, acho que isso na verdade, a gente deveria construir um estudo de caso, né? Alguém tem que escrever sobre isso. O papel o teu novo livro aí, ó. Comunicação, o papel dos comunicadores, dos influenciadores para a ação humanitária, de base comunitária, de base nossa, do povo. Né? E depois as autoridades foram somando, claro, né? Porque a burocracia, não é burocracia, as articulações são outras. É muito mais fácil articular um grupo de voluntários de base do que as máquinas, gente. E não é crítica isso em qualquer lugar do mundo. Claro. Né? Mas enfim, vamos falar sobre a palestra? Pois ou vocês querem puxar outro assunto? Vai ser a primeira palestra tua aqui. Ju. Explica um pouco sobre isso para quem está nos vendo, nos ouvindo. Como é que vai ser isso? Então, dia 1º de novembro, eu vou dar uma palestra. Vai ser a primeira palestra aqui no Brasil, na verdade. No Brasil? Nossa! Primeira palestra no Brasil. Com essas características, que a gente vai ser uma palestra aí de 1 hora, inclusive debate. No Instituto Ling, né? No Instituto Ling. Isso é para celebrar os 80 anos da Juris. Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, né? Para traduzir. Exatamente. Para quem não sabe. Mas tu vai levar essas imagens, esses vídeos, essas fotos. Na verdade, eu vou convidar a audiência para ir pro terreno comigo. Bah. Então vai ter um telão de 6 metros, vou projetar muitas imagens, tá sendo organizada de uma forma de realmente ser uma experiência, né? Não é uma fala, é uma experiência. E essa palestra, quem pode ir, Fernanda? Aberta ao público. Aberta ao público. A Juris está proporcionando isso à sociedade, é uma forma também de fortalecer as vozes, né, das comunidades, da sociedade. Vou estar fazendo alguns links aí com o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, mas sempre falando da importância dessa escuta, né? E às 17 precisa fazer horas. alguma 17 horas do dia 1º. Precisa se inscrever? Sim, ajuris.org.br para fazer inscrição. Tá. Corram, porque espaço limitado, claro, né? E tem que se inscrever porque bateu ali o número, que eu não sei exatamente quantas são, mas tem que se ligar. Então, dia 1º de novembro, a partir das 17 horas, no Instituto Ling, em Porto Alegre. Inscrições no site da Juris, e tem mais informações na minha coluna. Deixa eu fazer um jabá aqui também. Minha coluna lá em 0 horas, GZH, entrem lá, deem um clique pra mim lá, né? E pra gente finalizar, Fernanda, eu sei que essa é uma pergunta difícil, como todas as que a gente faz pra ti, mas assim, o mundo vai melhorar, cara? Tipo, qual é a tua avaliação sobre isso, a tua leitura sobre, eu digo, crise climática, sobre todo... Né, a gente precisa que as autoridades se agilizem, não estão se agilizando, talvez não na velocidade que a gente acha que deveria se agilizar. O que tu acha isso? Eu acho que a gente não pode deixar na mão das autoridades. Eu acho que as autoridades, elas têm o seu papel, mas o que eu aprendi nesses anos também é que a sociedade civil, acadêmica, jornalistas, comunicadores, influenciadores, todos nós temos a nossa parte a fazer. Essa história de ficar esperando que autoridades resolvam, e eu tô falando isso também até assim do meu ponto de vista de Genebra. Não dá para se esperar que... Sim, mas tipo... Não. Transição energética, reflorestamento, emissão de carbono. Tem muita gente fazendo, tem muita gente. Mas ao mesmo tempo tem gente que ainda não acredita nas mudanças climáticas, né? Mas a gente não deve ficar focando nisso. Eu acho que o foco tá errado. Eu acho que a gente tem que focar em quem já sacou
e quem está arregaçando as mãos para fazer alguma coisa, desde educação ambiental para essa nova geração. Nossa, como tem crianças já se ligando, né? Então vamos focar no que tem, vamos focar no que a gente pode fazer e deixa as pessoas que ainda estão fazendo suas reflexões nos seus processos, no seu tempo. Acho que não podemos também criticar, eu acho. Eu poderia me criticar porque que eu só despertei em 2007, eu poderia ter me despertado antes. Então, cada um tem o seu tempo, acho que é importante a gente falar isso. Legal. Mas tu acha que vai melhorar, Fernanda? Eu acredito muito no nosso poder como sociedade, como comunidade, sociedade civil, e eu acho que vai melhorar sim, porque eu acho que tem muito mais gente nesse time agora do quem tá aí, né, do que antes. Então eu tenho que ter esperança. Que legal. Legal. Fernanda, muito obrigada. Foi um prazer enorme falar contigo. Fernanda. Obrigada por ter parado todas as tuas atividades para vir para cá conversar Muito com a gente, porque eu acho que o teu depoimento é importante, tem que compartilhar isso. Tu vai falar na palestra, mas enfim, falou aqui no Perimetral Podcast também, né? Já é um início, né, de conversa. Muito obrigado, tá? Muito obrigada a você. Obrigado, querido. E aí, nos acompanhem nas redes sociais, no streaming, no Isso. YouTube. Semana que vem Beijo. estamos de volta. Tchau.